Olá, turma do nono ano, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula 14 de Física. Nós estamos trabalhando o conteúdo de cinemática vetorial, mais precisamente sobre o conteúdo de vetores. Nós precisamos abordar este assunto para em seguida estudarmos os lançamentos, Os lançamentos horizontal, lançamento vertical e o lançamento oblíquo. E esse conteúdo também serve para nós trabalharmos o assunto de dinâmica. Hoje nós vamos trabalhar as componentes horizontal e vertical de um vetor. Aqui eu tenho um plano cartesiano, certo? Que ele tem o eixo Y. O eixo Y é chamado de eixo das ordenadas e o eixo X é chamado de eixo das abscissas, tá? Esse aqui é o chamado plano cartesiano, plano bidimensional, certo? Aqui o plano vertical e aqui o plano horizontal. Agora eu tenho um vetor aqui, um vetor A. Aqui no eixo horizontal eu tenho a componente deste vetor A, é chamado de AX, por isso é componente horizontal do vetor A, então é chamado de AX, porque é a componente horizontal. Aqui eu tenho a projeção do vetor A, essa reta paralela ao eixo X, é a projeção. Agora eu vou identificar essa projeção também valendo como o próprio vetor AX. Então essa projeção também pode equivaler ao vetor AX. Agora eu tenho o vetor AY, que é a componente vertical do vetor A, e é chamado de AY porque está no eixo Y, no eixo das ordenadas. Então, agora aqui eu tenho a projeção do vetor AY, tá bom? E essa projeção, ela equivale ao próprio vetor AY. Eu vou trazer o vetor AY, que é a componente vertical do vetor A, para cá, no lugar da projeção, para fechar o triângulo retângulo. Então, a ideia de utilizar a decomposição de vetores é você calcular as componentes de um vetor a partir do ângulo que o vetor A forma ou com o eixo horizontal ou com o eixo vertical. Então, pelo teorema de Pitágoras, eu tenho vetor A é igual ao vetor AX mais o vetor AY, ou seja, o vetor A é igual à sua componente horizontal mais a sua componente vertical. Então, isso quer dizer que o módulo do vetor A ao quadrado é igual ao módulo da componente horizontal ao quadrado mais o módulo da componente vertical ao quadrado. Então, A ao quadrado, ou seja, esse lado maior, é igual a AX ao quadrado, certo? A componente horizontal ao quadrado mais AY ao quadrado, que é a componente vertical ao quadrado. Agora eu transportei essa figura para cá, para esta tela. Veja que eu tenho a formação de um triângulo retângulo. Veja só, um triângulo retângulo. E eu tenho a formação de um ângulo agudo, certo? Esse ângulo agudo é chamado de ângulo θ. É uma letra grega que na física ela descreve ângulo, tá? Tanto na física quanto na trigonometria. Perceba que do lado oposto
ao ângulo, certo? Ao ângulo θ, eu tenho a componente vertical. Do lado do ângulo θ, ou seja, junto do ângulo θ, eu tenho a componente horizontal. Perceba que o vetor A ele foi decomposto em duas componentes, a componente vertical, AY, e a componente horizontal, AX. E a ideia é você encontrar essas componentes, tanto AX quanto AY, a partir do ângulo que o vetor A forma com o eixo horizontal. No geral, é com o eixo horizontal. Esse lado aqui, o lado maior, é chamado de hipotenusa. Esse outro lado aqui, que está oposto ao ângulo θ, é chamado de cateto oposto. Então, esse lado AY é cateto oposto. Esse lado que está junto ao ângulo, é a componente horizontal, é chamado de cateto adjacente. Então, a AX é o cateto adjacente. O maior lado é chamado de hipotenusa, que é o local onde está o vetor A, o lado onde está o vetor A. Para calcular o cosseno do ângulo θ, eu vou dividir o cateto adjacente sobre a hipotenusa, ou seja, é o lado AX sobre o lado A. Se eu multiplicar em cruz, eu vou isolar o vetor AX, ou seja, o módulo do vetor AX será AX, que é a componente horizontal do vetor A, será igual a A vezes o cosseno do ângulo θ. O ângulo θ é o ângulo formado entre o vetor A e o eixo horizontal. É o eixo X. Pronto. Aqui eu já tenho a decomposição do vetor A. Agora, para achar o seno do ângulo θ, eu divido o cateto oposto sobre a hipotenusa. Nesse caso, o cateto oposto é onde está a componente vertical AY. E eu divido pela hipotenusa A. Então, o seno de θ é a y sobre A. Se eu multiplicar em cruz, ou seja, o meio pelos extremos, isolo a y. Então, o lado AY, certo? Que é o cateto oposto, a componente vertical, será igual a A vezes o seno de θ. Então, o módulo do vetor AY, da componente vertical do vetor A, é igual ao próprio vetor A vezes o seno do ângulo θ. Vamos para o primeiro exemplo. Um bloco de massa 1 kg está sobre uma superfície inclinada de 30 graus em relação à horizontal e desliza sem atrito em movimento retilíneo uniformemente variado. Sabendo que a força peso, P, ou seja, perceba que está em negrito, então é uma grandeza vetorial, o peso. O peso P está sobre ele e vale 10 newtons. Determine as componentes horizontal e vertical desta força, dado o seno de 30 graus é igual a 0,5 e o cosseno de 30 graus é igual a 0,86. Bom, aqui eu tenho um plano inclinado, certo? Considere isso como uma rampa. E aqui é o ângulo formado entre o plano, né, a superfície do plano e o eixo horizontal. Tá bom? E por isso esse bloco está descendo a rampa, certo? E essa rampa é inclinada, tem uma inclinação de 30 graus. E aqui eu tenho o peso do bloco. Repare que o peso está na vertical, porque o peso ele é igual a massa vezes a gravidade. Então, o peso ele está diretamente relacionado à queda dos corpos, pois
eles são influenciados pela aceleração da gravidade. Bom, agora eu vou ter a componente horizontal do peso, que é justamente Px. Essa seta vai indicar a componente deste vetor, porque em relação à superfície do plano, ou seja, a superfície do plano é inclinada, então este vetor em relação à superfície do plano está inclinado, tá bom? Então, aqui eu tenho a componente horizontal Px, pois essa componente é paralela ao plano. Então, é como se essa componente Px fosse paralela ao eixo das abscissas, ao eixo x. Por isso, você observa que é para cá que o bloco vai deslizar. Então, Px é a componente horizontal. Agora eu vou decompor a outra componente, a componente vertical, que é chamado de Py, tá? Essa Py é a componente vertical do vetor P. Perceba que agora eu tenho uma formação de dois triângulos, né? Repare, aqui eu tenho a projeção do vetor Py, o vetor Py é a componente vertical, e aqui eu tenho a projeção do vetor Px, que o Px é a componente horizontal. Então, nesse caso, o objeto, o bloco, ele vai deslizar, se mover com uma determinada aceleração, certo? Que é esta aceleração aqui. Então, aqui eu tenho dois triângulos retângulos. Eu tenho o triângulo retângulo maior, certo? E tenho esse triângulo retângulo menor, certo? Então é como se eu trouxesse Px, o vetor Px, para o lugar da projeção e fechasse o triângulo retângulo. Então esses triângulos retângulos são semelhantes. Na trigonometria, nós fazemos semelhança de triângulos. Então, nesse caso, esse ângulo θ seria transportado para cá, para o canto desse triângulo retângulo, pois eles são semelhantes, tá certo? Então, para entender isso, eu trouxe a figura para cá e coloquei o ângulo aqui, tá? Aqui está o ângulo θ. Então, nesse caso, vamos fazer a decomposição do vetor. Então, está aqui o ângulo, que é referente ao triângulo retângulo menor. Então, coloquei o ângulo θ aqui, ou seja, são semelhantes esses triângulos retângulos. Então, o lado maior é o lado onde está o peso P, ou seja, o lado maior é onde está a hipotenusa. Eu virei esse triângulo na horizontal, né? Ele está inclinado, esse triângulo retângulo. Então, eu transportei esse triângulo pequeno para cá, né? E os dois ângulos são semelhantes, tanto do plano quanto da decomposição das forças, certo? Que vai formar esse triângulo menor. Então, esses triângulos são semelhantes. Então, o lado maior é o lado da hipotenusa, é onde está o vetor P, o peso P. E aqui eu tenho o cateto adjacente. O cateto adjacente é o cateto que está colado no Y. Mas, professor, o cateto adjacente na explicação não era o AX? Era, porque você tem que identificar o lado onde está a componente, certo? Mas no plano inclinado, perceba que o peso ele vai se decompor tanto na vertical quanto na horizontal. Então, perceba que na vertical é o eixo Y, porque tem que estar de acordo com a inclinação da superfície onde está o plano, onde está o bloco. Então, aqui seria a vertical e aqui a horizontal. Então, Px
é a horizontal, PY é a vertical. Então, se eu virar esse triângulo retângulo, então quem vai estar na horizontal será PY e quem vai estar na vertical será PX, pois PX está oposto ao ângulo θ e PY está vizinho ao ângulo θ. Portanto, P é a hipotenusa, PX, componente horizontal, é o cateto oposto e PY é a componente vertical e, portanto, é o cateto adjacente. Nesse caso, o cosseno do ângulo θ será PY sobre P, cateto adjacente sobre a hipotenusa. E o seno do ângulo θ será PX sobre P, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Assim, isolando PY, então, PY é igual a P cosseno de θ, fazendo a multiplicação em cruz, certo? E se eu isolar PX, então, faço o meio pelos extremos, eu tenho PX igual a P seno de θ. Agora eu vou aplicar as informações da questão e assim resolvê-la. Porque eu tenho o ângulo θ sendo 30 graus e eu tenho o peso igual a 10 newtons. Então, aqui ao lado eu tenho uma tabela já pré-definida com o seno, o cosseno e a tangente dos ângulos de 30, 45 e 60 graus, respectivamente. Então, aplicando a fórmula PY igual a P cosseno de θ, nós vamos ter PY, que é a componente vertical do peso, será igual a P vezes o cosseno de θ. Então, no lugar de P, eu coloco 10, pois o peso vale 10 newtons. Vezes quem? Vezes o cosseno de 30 graus. Então, no lugar de θ, coloca 30 graus. Assim, eu tenho o seguinte: PY, componente vertical do peso P, é igual a 10 vezes o cosseno de 30 graus, é 0,86. Pode olhar aqui na tabela, ó, né? 30 graus, cosseno é 0,86. Agora eu faço a multiplicação. 10 vezes 0,86 dá 8,6. Então, PY é 8,6 newtons, pois o peso está em newtons, e o newton é a unidade de peso ou de força, certo? Pois o peso equivale à força. Então, nesse caso agora, para encontrar, então aqui justamente é a componente vertical do peso P. Agora vamos encontrar a componente horizontal, ou seja, PX. Quem é PX? É P seno de θ. Então, PX é igual a 10 vezes o seno de 30 graus. θ vale 30 graus. Então, o peso é 10. Então, no lugar de seno de 30 graus, eu coloco 0,5. Só olhar na tabela. Seno de 30 graus é aqui, ó, 0,5. Certo? Nesse caso, 10 vezes 0,5 é 5. Então, PX vale 5 newtons, certo? Então, a componente horizontal do peso P é PX e vale 5 newtons. A tangente do ângulo θ, ela equivale ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Em outras palavras, a tangente do ângulo θ sempre será igual ao seno dividido pelo cosseno. Vamos agora para vetor soma, ou lei dos cossenos. Suponha que eu tenha um vetor A e ele está inclinado em relação a outro vetor, um vetor B. Perceba que o ângulo entre esses dois vetores não é 0 graus, não é 180 graus e nem 90 graus. É um ângulo agudo, é um ângulo menor do que 90 graus. Então, neste caso, nós não aplicamos a soma de vetores,
nem a diferença de vetores e nem o teorema de Pitágoras. Nós vamos aplicar a lei dos cossenos. Então, nesse caso, eu tenho um ângulo entre esses vetores. Esse ângulo eu vou chamar de θ, certo? Perceba que A e B são dois vetores que, na origem, o ângulo formado entre eles é um ângulo agudo. Então, para eu calcular o vetor resultante para este caso, eu tenho que traçar o paralelogramo. Então, aqui eu tenho a projeção do vetor A e aqui a projeção do vetor B. Quando se trata de vetor soma, o vetor S, ele é a maior diagonal, certo? É a diagonal maior do paralelogramo. Então, para eu calcular o vetor soma, nesse caso eu tenho que fazer a lei dos cossenos. Para resumir, a lei dos cossenos é S ao quadrado igual A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes A vezes B vezes o cosseno do ângulo. Ou seja, o vetor soma, que é esse vetor maior, ou seja, é o maior vetor que pode existir entre os vetores A e B, certo? É esse vetor aqui, a maior diagonal. Eu posso também ter a menor diagonal, que é essa diagonal que une aqui, ó, certo? E isso seria o vetor diferença. Mas o vetor soma é a maior diagonal. Perceba que é essa diagonal grande. Então, o vetor soma, o módulo do vetor soma é igual ao módulo de A ao quadrado, do vetor A ao quadrado, mais o módulo do vetor B ao quadrado, mais 2 vezes A vezes B, vezes o cosseno de θ. Então, a direção desse vetor soma é a diagonal e o sentido dele está na região nordeste, está para a região nordeste. Vamos a um exemplo. Exemplo 2. Suponha que existam duas forças de mesma intensidade e essas forças são aplicadas a uma partícula. Daqui a partícula de massa m, uma massa pontiforme. Aqui eu tenho a força F2, que vale 5 newtons, e aqui eu tenho a força F1, que também vale 5 newtons. Perceba, como ela está sujeita às duas forças, eu tenho um ângulo entre essas duas forças, e é um ângulo agudo, que vale 37 graus. Então, eu traço o paralelogramo, ou seja, uma reta pontilhada à força F2, que ela é semelhante à própria força F2, ela é uma projeção, e agora eu traço a projeção da força F1, e ela também é semelhante à força F1, para fechar o paralelogramo. Então, como eu quero calcular o maior vetor, ou seja, eu quero encontrar a maior força que pode existir atuando nesta partícula de massa m. Qual seria a maior força? A maior força seria a maior diagonal, ou seja, o vetor soma daqui para cá. A menor força seria o vetor diferença, ou seja, a menor diagonal. Então, a pergunta é, qual seria a maior força? Então, seria essa, certo? A força do vetor soma. A força do vetor soma seria a maior diagonal. Então, nesse caso, a força do vetor soma seria, aplicando a lei dos cossenos, tirando o módulo dessa força, certo? O módulo da força somatória. Então, nesse caso, seria F ao quadrado igual a F1 ao quadrado, mais F2 ao quadrado, mais 2 vezes F1 vezes F2, vezes o cosseno do ângulo existente entre essas duas forças. Fazendo a substituição, olha aqui, quanto equivale a força F1? A força F1 vale 5 newtons. Quanto equivale a força F2? 5 newtons. O ângulo θ entre esses dois vetores, F1 e F2, vale 37 graus. Agora eu faço só a substituição. Então, F1, 5 ao quadrado, F2, 5 ao quadrado, mais 2 vezes
F1 vezes F2, ou seja, 2 vezes 5 vezes 5 vezes o cosseno de 37 graus. Então, fazendo essa continha, nós temos 5 ao quadrado é 25, mais 5 ao quadrado é 25, mais 2 vezes 5 vezes 10 dá 50. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 5, 50. Quanto é que vale o cosseno de 37? 0,8. Tá bom? Esse número é dado. Então, como aqui é um exemplo, eu já estou dando logo de cara o cosseno de 37 graus, que vale 0,8. Mas vocês não precisam decorar senos e cossenos e tangentes de nenhum ângulo, tá? Sempre é dado na questão. Toda vez que tem uma questão envolvendo senos e cossenos, vocês não precisam decorar nada, porque nós já fornecemos para vocês os senos e os cossenos dos referidos ângulos. Fazendo essa continha, nós temos 25 mais 25 dá 50, 50 vezes 0,8 dá 40, ou seja, 50 mais 40 dá 90. Então, f ao quadrado é igual a 90. Então, se f ao quadrado é igual a 90, o inverso da potenciação é a radiciação. Então, tirando a raiz quadrada de 90, eu tenho o equivalente a 3 vezes a raiz de 10. E isso dá igual a 9,48 newtons. Ou seja, a força somatória vale 9,48 newtons. Tá bom? A direção do vetor somatório está na diagonal, certo? E o sentido está na região nordeste, está para a região nordeste. Então tá aí a força vetorial somatória que atua sobre a partícula de massa m, ou seja, a força Fs é a maior força que pode agir sobre essa partícula, e ela vale 9,48 newtons, esse é o módulo, e a direção dessa força está na diagonal, e o sentido dela está para a região nordeste. Vamos agora para o vetor diferença, ou a lei dos cossenos. Eu tenho um vetor A, que está inclinado em relação ao vetor B, e entre esses dois vetores eu tenho um ângulo θ. Vou traçar mais uma vez a projeção do vetor A, agora a projeção do vetor B, e aqui eu tenho a menor diagonal, ou seja, é o vetor diferença, é a diferença entre o vetor A e o vetor B, já que o ângulo existente entre esses dois vetores é um ângulo agudo. Então, esse D é o vetor diferença, ou seja, é a menor diagonal que pode existir, é o menor vetor que pode existir, a menor resultante que pode ocorrer entre esses dois vetores. Nesse caso, eu tenho a diferença dos vetores. E aqui, segundo a lei dos cossenos, o vetor diferença, D, ele é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2AB cosseno de θ. Ou seja, pode ser dessa forma. D ao quadrado, vetor diferença, é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes A vezes B vezes o cosseno de θ. A diferença é porque existe um sinal de menos aqui, tá bom? Então, pessoal, nesse caso, a direção do vetor diferença será a diagonal e o sentido será para o sudeste, como você pode verificar, tá bom? Vamos para um exemplo. Exemplo 3. É o mesmo raciocínio do exemplo 2. Duas forças de mesma intensidade são aplicadas a uma partícula. Bom, aqui está a partícula de massa m, ela está sujeita à força F2, que vale 5 newtons, e aqui está a força F1, que também vale 5 newtons. Entre essas duas forças existe um ângulo de 37 graus. E aqui está a projeção do vetor F2, paralelo ao vetor F2, e aqui a projeção do vetor F1, paralelo ao vetor F1. Logo, a diagonal menor será o vetor FD, ou seja, o vetor diferença da força, como você observa. Então,
esse vetor, FD, ele é a menor força que pode agir sobre a partícula de massa m. É o vetor diferença, é a menor força que pode ser aplicada sobre a partícula, porque ela é originada a partir do vetor diferença, na lei dos cossenos. Então, aplicando a lei dos cossenos para achar o módulo do vetor diferença da força, eu tenho FD ao quadrado igual F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado menos 2F1, F2 vezes cosseno de θ. O θ é o ângulo. Fazendo a devida substituição, nós temos o módulo do vetor diferença da força ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado menos 2 vezes 5 vezes o cosseno de 37 graus. Perceba que nós temos um sinal de menos. Nesse caso, isso indica o vetor diferença. Portanto, 5 ao quadrado é 25, 5 ao quadrado, 25, menos 2 vezes 5 vezes 10 é 50, vezes o cosseno de 37 graus. O cosseno de 37 graus é 0,8. E daqui nós podemos fazer a soma. 25 mais 25 é 50. 50 vezes 0,8 é 40. Então, 50 menos 40 é 10. Nesse caso, FD ao quadrado é igual a 10. E o inverso da potenciação é a radiciação. Por isso que o vetor diferença da força ele será igual à raiz quadrada de 10. O módulo do vetor diferença da força é igual à raiz quadrada de 10, que é igual a 3,16. Assim, a força aplicada sobre a partícula será 3,16 newtons. Essa é a menor força que pode ser aplicada sobre a partícula. A direção do vetor será na diagonal e o sentido dele será para a região sudeste. Ele aponta para a região sudeste. Como você pode observar, eu traço uma reta que ela é sequenciada a partir do tracejado paralelo à força F2 e aqui está a força FD, ou seja, a força resultante, né, da diferença, ou seja, a diferença da força que age sobre a partícula de massa m. Essa é a menor força que age sobre ela. Então é como se ela estivesse localizada aqui. Eu trouxesse a projeção dela daqui para cá. Então aqui está a força da diferença, ou seja, a menor força aplicada sobre a partícula. Bom, pessoal, por hoje é só. Próxima aula faremos exercícios de fixação. Um abraço a todos.